Tudo bem com vocês? A gente vai falar sobre as células, ter uma noção, uma geral, tá? Literalmente uma introdução sobre esse tema, que é um dos mais legais de serem estudados na biologia, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente vai fazer uma apresentação das células. E para a gente começar, eu quero perguntar para vocês, o que são as células? A gente já ouviu falar e já tem uma noção de que todo corpo que é vivo tem célula, né? A gente consegue olhar uma célula a olho nu? Que material, que equipamento que a gente precisa para conseguir visualizar uma célula? Mas todas essas células, elas são microscópicas? Que tipos e que formatos de células existem no nosso corpo? Então, quando a gente fala de célula, a gente tem que começar a ampliar a nossa visão. A gente já sabe que a célula forma os seres que são vivos, mas a gente vai ver que existe uma diversidade dessas células. E vamos fazer de conta que a gente tem um microscópio o tempo inteiro para a gente dar um zoom, 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 zoom lá dentro do tecido do corpo humano, do corpo de um fungo, do corpo de qualquer outro animal, de uma bactéria, para a gente ter uma noção de como é essa estrutura celular, tá? Todos os desenhos, como por exemplo, né, esse da introdução aqui do nosso slide, eles sempre são coloridos, eles sempre são ampliados, para ser mais didático da gente estudar. Claro que quando a gente olha no microscópio não é assim bonitinho, da forma que aparece nos livros didáticos, tá? E eu vou mostrar para vocês algumas fotos, a gente vai conversar sobre células ao longo das próximas aulas, então vai dar para a gente cada dia descobrir um pouquinho mais desse mundo, tá bom? Só para lembrar, meus jovens, que todas as vezes que a gente fala de estudo de células, a gente está falando de citologia. Então, citologia é a área que estuda as células, tá? A gente vai começar aqui colocando justamente esse significado, tá? O que vem a ser a citologia. A citologia, portanto, é a área da biologia que estuda a célula ao nível de sua constituição, estrutura e função. Então, eu quero saber o que forma uma célula, como a célula se divide, quais as funções das células. A gente já estudou a bioquímica da célula, né? Ou seja, nós já estudamos que os nossos componentes celulares são constituídos de água, sais minerais, vitaminas, carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. Então, agora a gente vai começar a estudar mais profundamente como é a estrutura dessa célula e qual a função de cada parte que compõe a célula, tá? Para os estudantes do José Maria, a gente tem, então, no livro didático, capítulo 6, que vai falar sobre esse conteúdo, tá? Até vou pegar o livro, para quem não for do José Maria, saber qual é o livro que a gente estuda. É esse aqui, ó, do Fernando Guevara de Snyder, Biologia Hoje, tá? Bem legal esse livro, eu gosto muito dele, tem imagens bem didáticas e a explicação dele eu acho também é bem compreensível. Então, vale a pena para quem às vezes quiser procurar por um livro para estudar, tá? Como que a gente pode definir o conceito de célula? Né? Eu sei que é algo que forma o corpo dos seres vivos, mas o que é uma célula? É uma unidade viva. É a menor unidade viva. É a menor unidade que tem vida dentro de um ser vivo. Então, quando a gente fala que nós estamos vivos, que nós sentimos sede, que nós sentimos fome, a gente está falando o que, na verdade? Que a gente está tratando as células, está dando nutrientes para as células, que as células estão recebendo água, que as células recebem oxigênio. Então, na verdade, quando a gente para pensar nas funções fisiológicas, tudo que a gente faz, respira, come, é para nutrir e sobrevivência das células, tá? Para nutrir as células e permitir que elas sobrevivam, portanto. Então, a gente pode definir as células, como eu destaquei aqui, ó, como as unidades funcionais e básicas de todos os seres vivos, ou ainda como a menor unidade morfofisiológica capaz de realizar todas as funções vitais. Então, é a menor unidade morfofisiológica que realiza funções no nosso corpo. Cada célula, gente, nosso corpo é constituído de aproximadamente 30 trilhões de células. E cada uma tem a sua função específica e cada uma tem que funcionar direitinho e se reproduzir direitinho para que todo o nosso corpo funcione, tá bom?
A maioria microscópica, a gente vai ver que existem células que são macroscópicas, ou seja, células que a gente consegue enxergar a olho nu, sem precisar do microscópio, tá? E todas as vezes, aqui está tampando vai tampar um pouquinho da aula por causa do vídeo, mas eu vou deixar disponibilizado o PDF dessa aula para vocês baixarem também, tá? Todas as vezes que a gente fala de estruturas de dentro da célula, eu estou falando de órgãos da célula. Então, esses órgãos, como são muito pequenininho, eu chamo de organelas. É o que está tampado aqui na aula, tá? Então, dentro das células, eu tenho organelas, ok? Beleza até aí? Qualquer coisa, vocês vão mandando mensagem para a gente tirar dúvida se vocês não entenderem alguma coisa. Vejam só, aqui eu coloquei algumas fotos de seres vivos que possuem células, né? Ou exemplos no lado esquerdo de células humanas, para a gente ter uma noção dessa diversidade de tamanho e de forma das células. Então, por exemplo, todas essas aqui à esquerda são células humanas, né? Mas olha o formato de uma hemácia, como ele é um redondinho, côncavo. Por quê? A hemácia nada. Olha como ela lembra um barquinho. Então, ela fica nadando, ela fica boiando, flutuando no sangue. São as células sanguíneas vermelhas. Já os neurônios parecem estrelas, eles têm prolongamentos. Para que são esses prolongamentos? Justamente para conduzir os impulsos nervosos e fazer toda a função do nosso sistema nervoso em nosso organismo. Diferentemente dos espermatozoides, que como a gente está vendo, tem flagelo. Por que tem flagelo? Porque ele precisa nadar para chegar lá, né? No destino final. Então, veja que o formato de uma célula é totalmente voltado para a função dessa célula, tá? Ou para o local onde essa célula vive, ela está no nosso organismo. Só que não só os animais, humanos e animais como um todo têm esse tipo de célula. Os protozoários são seres vivos que são pouco falados, a gente estuda bastante isso no segundo ano, mas os protozoários, eles são seres vivos microscópicos que possuem uma única célula e um exemplo disso é a ameba. Aqui na imagem, eu vou pegar outra caneta aqui só para vocês verem, bem aqui no meio, ó, eu tenho uma ameba. É a coisa mais cuti-cuti da vida, gente. A gente vai lá e pega uma gotinha de água de uma lagoa ou de um lago, coloca no microscópio e acha esse ser que é constituído de uma célula. E ele se locomove, gente, vai andando bem devagarzinho, com o movimento da sua célula, que a gente chama de movimento citoplasmático, ele consegue se locomover no fundo de águas rasas ou até um pouquinho mais profundas, no caso de algumas lagoas, tá? Outro ser vivo que possui célula também são os fungos. E por que eu coloquei aqui protozoários, fungos e animais? Porque a gente vai ver que existem diferentes tipos de células. E estes aqui possuem as células que nós chamamos de células animais. Ah, mas o fungo não é um animal, tá? O que eu quero dizer com uma célula animal? Uma célula que não faz fotossíntese, tá? Então já fica uma primeira dica aí, mas daqui a pouco a gente vai escrever isso melhor. Então vejam que nesse slide a gente tem 5 diferentes tipos, formatos de células aí, tá? Essa foto aqui foi a prof que tirou, tá? No nosso laboratório, justamente coletando, né? Foi uma água tirada de uma lagoa. E aí a gente ficou com essa água um tempo colocando alface para a reprodução de protozoários. E foi bem legal. A gente conseguiu fazer várias fotos maneiras desses indivíduos que são microscópicos. Só que não somente eles têm células, a gente também tem aquelas células que fazem fotossíntese. Então já são diferentes. Plantas e de algas. São células que a gente chama de células vegetais. E aí aqui eu coloquei 3 exemplos para vocês. Quando a gente olha no microscópio mais uma vez, por exemplo, eu pego uma folha ao microscópio. Cara, eu vou ver certinho o porquê que a folha é verde. Ela é verde porque ela tem várias bolinhas ali dentro com esse pigmento, que é o pigmento que a gente chama de clorofila, que dá a cor esverdeada. É diferente do pigmento que tem, por exemplo, na cebola roxa. Olha a célula da cebola roxa ali embaixo, como a gente consegue ver que a célula é pigmentada. Então, quando eu falo de cor de pele, branca, morena, parda, preta, essa cor ela é dada por quê? Por causa das nossas células epiteliais, tá? Então, todas as nossas características, gente,
elas vêm exclusivamente das células. E essa outra foto aqui do lado é uma alga, né, que a gente também tirou a foto no laboratório. Essa alga aqui é uma alga que a gente visualiza ela a olho nu, então é uma alga macroscópica, mas quando pega um pedacinho ali no canto, ó, veja, tira um pedacinho desse talho e coloca no microscópio. Gente, olha que coisa linda essas células vegetais dessa alga. Surreal, maravilhoso. E vocês estão vendo que elas também têm esse pigmento verde ali dentro de bolinhas. Então, agora a gente tem que entender o que são essas bolinhas. Ou melhor, quando eu estou olhando, por exemplo, para essa célula aqui, ó, vocês estão vendo que tem uma delimitação. Eu preciso saber o nome dessa estrutura. E vocês estão vendo também que tem umas bolinhas, ó, tá vendo? Então, a gente tem que chegar no momento que a gente vai bater o olho para essa foto, para essa imagem, que são imagens de microscópio, mas que não necessariamente eu preciso estar no laboratório para ver isso. Eu vou ver esse tipo de imagem nos livros didáticos e nas questões de Enem, de vestibular. Então, eu tenho que saber identificar o que está aí nessa foto e essas estruturas celulares, tá bom? Existe um outro grupo de ser vivo que tem um outro tipo de célula ainda. Quem é ele? Quem são eles? Quem está faltando aqui nos nossos exemplos? Já falamos de protozoários, de fungos, de animais. Falamos agora de algas e de plantas. Mas a gente ainda não falou de bactérias. E as bactérias têm um outro tipo de célula que a gente chama de células procariontes, tá? Por que é uma célula procarionte, diferente da animal e da vegetal? Porque é uma célula primitiva. Então, lembra, primitiva, procarionte. Foram as primeiras células que surgiram na face da Terra, aproximadamente 3,5 bilhões de anos atrás. Então, vejam, faz muito tempo que existe bactéria. E as células das bactérias de hoje, elas continuam sendo tão simples quanto essas que a gente tem em registros fósseis de milhares de anos atrás. São células muito menores, muito mais simples. E a gente agora tem que entender a diferença. Qual é a característica marcante de uma célula procarionte, uma célula animal e uma célula vegetal, ok? Daqui a pouquinho a gente vê então mais exemplos. Essa foto é de verdade, tá, pessoal? É de microscopia eletrônica de varredura. A gente vai entender o que é o microscópio eletrônico de varredura, mas vejam que é uma imagem surreal, né? A gente consegue ver tá vendo? As marquinhas, assim, as pregas que tem na membrana dessa bactéria. Incrível essa imagem, muito massa. Outro grupo que vale a pena chamar a atenção aqui, que talvez alguém tenha se perguntado antes, a professora não falou dos vírus. É porque os vírus não têm células, gente. Então, isso aqui não pode mais ser esquecido para o resto da vida estudantil de vocês, tá? Quando a gente fala do coronavírus, que está aí em alta a questão da pandemia, o que é um vírus? Ah, ele tem célula. A célula dele é animal? É vegetal? É procarionte? Não, ele não tem célula. E aí que tá o lance. Se ele não tem célula, eu queria escrever aqui para vocês, mas vai ficar horrível a minha letra, tá? Mas vou escrever. Quando um ser vivo é chamado de acelular, significa justamente isso, que ele não possui células, tá? Então, os vírus são seres acelulares. Isso quer dizer que, pessoal, meus queridos, olha aqui embaixo, que eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Ou seja, parasita é algo que domina um hospedeiro, né? Que entra no corpo de um hospedeiro e ataca esse corpo, se alimenta desse corpo e comanda esse corpo. Intracelular, de dentro da célula. Obrigatório, ou seja, obrigatoriamente, esse vírus tem que estar dentro de uma célula. Obrigatoriamente, gente, tá? Então, o vírus, ele pode entrar dentro de uma célula animal, de uma célula vegetal, de uma bactéria, de um fungo, de um protozoário. Um vírus pode infectar todos os seres vivos do planeta. Todos. Pois eles são acelulares. E eles precisam entrar na célula hospedeira para poder se reproduzir. Ok? Anotem isso. É muito, very important. Ok, meus amores? Sobre os tamanhos das células, né? De fato, a maioria é microscópica. E a maioria fica nesse tamanho aqui, ó, em torno dos 10 micrômetros. Esse símbolozinho que parece um U com uma perninha maior, significa micro.
Então, micrometros, tá? Então, vejam só que todas as células que elas forem menores do que, pensa em 1 milímetro, que é aquele risquinho que a gente tem na régua. Divide aquele pedacinho em 10, divide em 100. Eu já não consigo mais olhar a olho nu, eu preciso de um microscópio, tá? Então, nós temos a maioria das células que ficam aqui nessa escala de tamanho. Vejam que isso é células animais e vegetais. Agora, vejam que as bactérias já são muito menores. Muito. Então, eu preciso de um microscópio que ele é bem mais potente, que ele vai conseguir ampliar bem mais para eu enxergar as bactérias. Assim como, olha só a organela, que a mitocôndria é um exemplo de organela que a gente vai estudar, aquele órgão que fica dentro da célula animal. Olha aqui, ó, do ladinho, tá vendo uma mitocôndria ali? Então, por que no início eu falei para vocês que quando a gente olha uma célula, por exemplo, no microscópio da escola, no microscópio que a gente tem acesso, a gente não consegue enxergar as organelas, porque elas são muito, muito, muito pequenas. Elas têm 1 micrômetro. Então, assim, o tamanho não, desculpa. O poder de resolução que um microscópio tem que ter para a gente conseguir enxergar essas organelas, assim como bactérias, assim como vírus, que são muito menores ainda, é surreal, tá? E essa diferença a gente vai entender daqui a pouquinho. Porém, existem células que são macroscópicas. Olha aqui, óvulo humano. O óvulo humano, o gameta feminino, aquele que a gente libera quando a gente está no período fértil. Mulheres, 14 dias em média antes de menstruar, liberam um óvulo humano. Ovos de rã, ovos de aves em geral, são os maiores representantes de células macroscópicas que nós temos. Isso é muito legal. E até aqui eu coloquei uma sugestão de atividade que vocês podem fazer em casa para visualizar essas células macroscópicas, já que a gente não tem um microscópio em casa, né? Então, se eu tivesse um microscópio, eu poderia pegar uma folha e observar uma célula vegetal, por exemplo. Mas vocês podem observar em casa o ovo ou o bagaço da laranja, porque ambos apresentam células macroscópicas. Olha que interessante. O ovo não é ele inteiro, tá, gente? Que é a célula, tá? Nesse desenho aqui embaixo, achei na internet de um aluno, provavelmente, né? Achei bem legal, bem direto. Vejam que quando a gente quebra o ovo, a gente tem ali a parte da proteína que está protegendo a gema, que é a parte da clara, e a célula em si é a gema. Como eu sei que é a gema? Gente, a gema não fica durinha assim dentro? Ela não tem uma películazinha que segura ela, mas lá dentro ela é mole. E quando a gente rompe essa membrana, a gente libera a gema, que é quando a gema explode. E isso vai remeter pra gente as estruturas celulares, que é a membrana e o citoplasma. É incrível. Quando a gente pega uma laranja, uma tangerina, como que é o outro nome que a gente... Pocã. A gente pega esses bagacinhos aqui, ó, pega um bagaço. Dentro do bagaço não tem esses gominhos? Esse gominho chama alvéolo. Cara, cada alvéolo desse é uma célula. Olha que massa isso aqui também. É muito incrível. Vocês podem fazer um teste, assim, chegar em casa, pegar uma pocã, uma tangerina, uma laranja qualquer e falar para os pais, para o pessoal de casa: gente, olha, isso aqui é uma célula, acabei de aprender. E aí, mais ainda, a gente vai aprender justamente o que é essa casquinha desse alvéolo, que é o que eu chamo na célula de membrana. Mas antes da gente dar esses nomes, aqui só mais algumas curiosidades referentes a tamanhos de células, tá? Então, eu deixei aqui destacado para vocês lerem depois. Por exemplo, os óvulos humanos, eles chegam a medir cerca de 0,1 milímetro, né? Quando a mulher está no período fértil, é normal sair essa viscosidade pela vagina e ficar grudada na calcinha. Aí você pega, tem exatamente isso, parece um chicletinho. O óvulo tá ali dentro, quer dizer que você acabou de ovular. Existem amebas gigantes, existem células nervosas gigantes das lulas, existem bactérias gigantes que são parasitas de peixes e existem também os ovos de galinha, como eu falei para vocês. Então, depois vocês podem dar uma lida aqui para ler essas coisas, tá? Quem que descobriu e deu o nome de célula para célula? Foi esse carinha aí, o Robert Hooke, em 1665. Ele estudava cortiça. O que é cortiça, gente? Sabe a rolha de vinho, de champanhe? Quando a gente pega a rolha
ela é feita de madeira morta. Então, a gente chama esse material de cortiça. Como é madeira, e madeira já foi uma árvore, já foi uma planta, já foi um ser vivo, ela vai ter ali os registros das células. Então, quando ele cortou um pedacinho da cortiça e colocou no seu microscópio, que na época, olha só, era bem primitivo, tá? O que ele encontrou? Essas celas, esses buraquinhos, parecia cela de prisão. No caso, ele não remeteu à prisão, porque ele era monge, morava em um mosteiro. E no mosteiro eles dormiam em celas. Aí, quando ele olhou isso no microscópio, ele falou: oh, cells! Cell, de cela. E aí daí surgiu o nome célula e depois a gente modificou para célula. Anos mais tarde, outros pesquisadores, o Schleider e o Schwann, eles viram que essas células em organismos vivos não eram buraquinhos vazios, e sim preenchidos de líquido, preenchidos de organelas, né? Eles não sabiam o nome de organela, mas eles viram várias coisinhas lá dentro. E aí eles foram compreendendo que todos os seres vivos que eles pegavam as amostras, tanto plantas, quanto animais, quanto fungos, eles estavam vendo que todos estes seres tinham essas células. E então eles idealizaram a teoria celular. Isso aqui é muito importante, tá? O que fala a teoria celular? Qual é o postulado? A teoria celular, ela defende 3 ideias e vocês têm que lembrar disso, gente. Quais são as bases da teoria celular? Primeiro, todos os seres vivos são formados de células. Todos os seres vivos são formados de células. Depois, as células são as menores unidades vivas. Ok? Todo ser vivo tem célula e a célula é a menor unidade viva dentro de um organismo. Depois, a célula surge de outra célula. Óbvio, uma célula não surge do nada. Puf, uma célula. Não. Uma célula sempre vai surgir de outra pré-existente, tá? Então, essas são as 3 teorias, as 3 bases, os 3 fundamentos da teoria celular. Porém, com o avanço da pesquisa, gente, isso aqui foi em 1800 e bolinha, 1839, salvo engano, com o avanço das pesquisas, a gente descobriu que existem os vírus e que os vírus não têm células, né? Então, existe hoje uma exceção para a teoria celular, porque aqui no primeiro momento, né, o primeiro postulado fala que todos os seres vivos são formados por células. Então, hoje nós temos uma exceção para a teoria celular, ou seja, todos os seres vivos são formados por célula, com exceção dos vírus, que são seres acelulares, ok? Então, todos os seres que não são vírus têm células, é isso. Microscópio. Olha que interessante, eu fiz uma montagem aqui para a gente ter uma ideia dos diferentes microscópios e o poder de resolução e ampliação que eles possuem, né? Quando surgiu o microscópio, gente, a gente descobriu as células, a gente descobriu esses seres, bactérias, protozoários, algas, coisas que antigamente os cientistas, a população como todo, o mundo, não sabia que existia. Então, vocês têm noção o que a descoberta de um microscópio trouxe pra gente? E mais, o que a descoberta de novos microscópios e novos equipamentos vão trazer pra gente? Então, assim, a gente consegue estudar, por exemplo, um vírus e saber que célula que ele infecta, que no caso são as células pneumócitos, que são células pulmonares, e com isso saber tratar essa doença. Então, o microscópio trouxe pra gente um avanço assim, biotecnológico, um avanço na medicina, um avanço na biologia como um todo incrível. E nem sempre os microscópios, eles eram super evoluídos. Então, aqui eu coloquei alguns desenhos de exemplos, algumas imagens, aliás, para exemplificar essa resolução. Vejam que eu estou colocando aqui exemplos de ácaros. Quem são os ácaros? São esses seres que são no ar-condicionado, no tapete, no travesseiro, na coberta, no carpete. São artrópodes muito pequenininhos, que a gente não consegue ver a olho nu. Eles são já multicelulares, eles já têm muitas células, mas a gente não consegue ver a olho nu, tá? E aí, quando a gente coloca em uma lupa, que foi um primeiro microscópio que surgiu, então, sem ser a lupa de mão, né? Eu tenho um microscópio, imagina a estrutura de um microscópio, só que o poder de resolução é de 4 a 10 vezes só, tá? Então, quando eu coloco nessa lupa, eu já consigo enxergar os ácaros. Eu já consigo pegar e fazer um esfregaço lá naquele travesseiro que a gente usa desde quando a gente tinha 2 anos de idade e enxergar todos esses bichinhos. Aí a gente entende, por que dá aquelas coceiras irritantes no nariz, entendeu? Às vezes, quando a gente entra numa sala,
de cinema muito velha, dá isso, essa agonia. Aí vocês imaginem todos esses ácaros andando dentro do nariz de vocês. Tem, só de pensar, coçou tudo aqui. Porém, quando a gente enxerga essa amostra em um microscópio óptico, que é o que a gente tem acesso, a maioria das escolas, a maioria dos laboratórios simples, a gente já vê até quantas pernas esse ácaro possui. Aí eu coloco um microscópio eletrônico. Olha isso aqui. Vocês estão entendendo, gente? Olha isso, dá pra ver as cerdas dele, os pelinhos que ele possui, gente. Imagina isso, aos montes andando dentro do nosso nariz. Que situação. Mas a gente ainda tem um microscópio que é muito, 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 muito melhor. Ele é eletrônico de varredura. Ele funciona com pó de ouro, que ao cair dentro da amostra, esse microscópio a gente não coloca a amostra, tipo assim, aqui na frente, sabe? A amostra vai lá dentro do microscópio, você fecha uma porta. E aí ali dentro tem essa reflexão das partículas de ouro ou de outros metais, mas o ouro é mais utilizado, e dá uma imagem pra gente em 3D. Olha como fica esse ácaro nesse microscópio. Gente, é surreal, né? E é lindo de se ver. Não que o ácaro seja lindo, mas assim, a evolução do microscópio, como que é maravilhoso. Então, vocês imaginem o mundo que a gente não vai descobrir quando inventar um próximo microscópio, tá? Então, é só para frisar mesmo as descobertas que foram permitidas com o surgimento desse. Vamos à parte que interessa. Como é uma célula? A gente normalmente desenha a célula bolinha ou uma célula meio tremidinha, uma coisinha assim. Eu tenho que entender que, independente das células, dos tipos de células que eu tenho, todas as células vão ter essas partes fundamentais. Todas as células têm essas 4 estruturas. Eu vou perguntar isso aqui na prova, no simulado, o Enem vai perguntar para vocês, os vestibulares sempre perguntam isso aqui. É coisa que a gente não pode mais esquecer. Todas as células, independente se é vegetal, animal, procarionte, elas têm membrana plasmática, que é essa membrana que envolve, que segura. É aquela membrana da gema, que mantém a gema ali, fechadinha. Quando eu furo a membrana, o que acontece? Vaza. O que vaza? O citoplasma. O citoplasma é a parte líquida, a parte constituída principalmente de água e proteínas. Nós temos em todas as células material genético. Quem que é esse material genético? DNA ou RNA. Esse DNA ou RNA, ele pode estar com núcleo ou sem núcleo. Já já a gente entende o que é núcleo. E todas as células têm essas bolinhas que são os ribossomos, que é uma organela que é capaz de produzir proteínas, tá? Então, toda célula, gente, toda célula, ela tem ribossomos. As outras organelas não, elas vão aparecer em uma célula aqui, outra ali. Agora, ribossomos tem que ter na célula, porque todo ser vivo é formado por proteínas. Então, eu preciso ter a organela dentro das células que vai produzir as proteínas, tá bom? Então, essa primeira parte é muito importante, muito importante. Dá um pause no vídeo, faz esse esqueminha no seu caderno. Não esqueça mais desses 4 itens que todos os seres vivos celulares possuem. Ok? Como que eu posso classificar os seres vivos de acordo com as células que eles possuem? Bom, de acordo com a quantidade de células, eu posso ter uma única célula, quando eu chamo o organismo de unicelular. Muitas células que não se diferenciam, pluricelulares. Por exemplo, uma alga, um fungo. Se a gente olhar no microscópio, todas as células são iguaizinhas. Ou eu posso ter seres que têm muitas células diferenciadas, formando tecidos. E aí eu chamo de multicelulares, que são as plantas e os animais, tá? Quanto ao tipo de célula, existe a célula procarionte, que é aquela célula, então, das bactérias. E também existe as células dos animais e dos vegetais, que eu chamo de eucarionte. Então, agora eu apresentei para vocês esse segundo termo, tá? O que é uma célula eucarionte, portanto? É uma célula mais evoluída. A célula primitiva é procarionte, a célula evoluída é eucarionte, ok? Como eu posso... Não, já eu explico para vocês, aliás, como que eu posso diferenciar esses dois tipos de... Só para ficar bem evidente, então. A gente vai trabalhar com quantos tipos de células? 3 tipos.
Existe, então, o tipo de célula que é procarionte, que é de bactéria, que é primitiva, que é simples e pequena. E existe a célula eucarionte de animal, que é uma célula maior, evoluída, que não faz fotossíntese. E existe a célula eucarionte vegetal, que ela é maior e faz fotossíntese e também é evoluída, ok? Então, isso aqui tem que ficar bem claro também. Esse esqueminha vocês podem fazer no caderno de vocês. Eu não quero, meus amores, que vocês se preocupem agora em desenhar essas células em 3D desse jeito lindo e maravilhoso. Embora eu vou pedir isso ao longo das nossas aulas, tá? Eu quero que vocês foquem nas diferenças dessas células, nesse momento, nessa aula, nesse slide, tá? Eu quero que vocês batam o olho no desenho e já saibam me falar qual que é procarionte, qual que é eucarionte vegetal, qual que é eucarionte animal, olhando os desenhos. Deem um Google, pesquisem, só para vocês, assim, a nível de curiosidade, né, verem os diferentes tipos de desenhos que podem aparecer. Então, vocês colocam lá no Google Imagens, célula eucarionte animal, e dá uma olhada. Tem tantos desenhos, tem tantos formatos. Vejam só, eu mostrei para vocês no comecinho, hemácia, espermatozoide, neurônio, a célula do protozoário, a célula da ameba, lembra? A célula do fungo. Então, deem um Google e coloquem célula eucarionte animal e olhem a diversidade. Depois, procura também célula eucarionte vegetal e olhe a diversidade. E, por fim, dá uma procurada em célula procarionte, tá? Só para vocês já irem se familiarizando. Eu quero que vocês, se aqui, tipo assim, tampa os nomes ali em cima, tá? Coloca a mão ali em cima nos nomes e fala para mim, qual é a célula animal? Qual é a vegetal? E qual é a procarionte? Agora, fala por quê? E é isso que eu quero finalizar a aula de hoje. A gente bater o olho, saber qual é qual e por quê. Primeira coisa, diferenciar procarionte de eucarionte. A procarionte, vejam ali, eu vou voltar um pouquinho o esquema. Eu coloquei ela bem pequenininha. Ai, não dá para voltar aqui agora. Mas, enfim. A procarionte, eu tinha colocado ela bem pequenininha. Aqui eu ampliei para a gente dar uma olhada como ela é. Mas sempre a procarionte, ela é muito pequena em comparação com a eucarionte, que é muito maior. O DNA aqui está representado por esse vermelhinho, esse emaranhado vermelhinho aqui no meio da célula, tá vendo? Deixa eu pegar uma outra caneta aqui, ó. Então, aqui está o DNA, está solto no citoplasma. Isso quer dizer que a célula procarionte é sem núcleo. Em compensação, meu DNA aqui na eucarionte está dentro de uma bolinha. Essa bolinha é um núcleo, porque o DNA fica protegido dentro do núcleo. O que é um núcleo? É uma membrana chamada carioteca que vai condensar e proteger ali o material genético. Então, célula eucarionte tem carioteca verdadeira e tem núcleo. Célula procarionte é primitiva sem núcleo, ok? Qual é a única organela que existe na procarionte? Ribossomos. Quais são as organelas que existem nas eucariontes? Muitas! Para vocês terem ideia, aqui eu tenho o retículo endoplasmático rugoso, aqui o retículo endoplasmático liso, aqui o complexo de Golgi, aqui a mitocôndria, aqui o centríolo. Cara, tem muita organela numa célula eucarionte. Então, primeira coisa, diferenciar essas duas células, bater o olho, conseguir identificar essa é procarionte e essa é eucarionte, tá? E por quê? Depois, eu tenho que entender como é essa célula procarionte, tá? Então, assim, se vocês já quiserem ir desenhando, para ir treinando, para ir fixando essas estruturas, é legal, mas não foca nisso agora. Foca para visualizar a quantidade de estruturas que eu tenho numa célula procarionte que são mínimas. Sempre de dentro para fora, se tratando de camadas, tá? Eu tenho membrana plasmática, sempre eu tenho membrana plasmática. Lembra das 4 estruturas? Sempre dentro da membrana preenchendo citoplasma. Sempre ribossomos e sempre DNA. No caso aqui ele chama de nucleóide porque forma esse condensamento aí de DNA. Mas não é núcleo, nucleóide, tá? É uma região onde o DNA está, mas não tem a membrana em volta formando a bolinha do núcleo, ok? Identifiquei as 4 estruturas básicas. O que mais que uma bactéria pode ter? Todas vão ser iguais? Essa foto? Não, gente. Essa foto aqui de uma bactéria super evoluída. Por quê? Além disso, ela tem uma parede celular. Então, depois da membrana, ela pode ter uma parede celular.
Tem algumas bactérias ainda que tem cápsula. Então, olha a evolução dessas bactérias. Por isso que eu tenho diferentes tipos de antibióticos, porque eu tenho diferentes tipos de bactérias, tá? Elas podem possuir esse flagelo, esse grandão que vai ajudar ela a nadar, por exemplo, flagelo. Esses pequenininhos que parecem pelos, eu chamo de pili ou fimbriás. Vou tentar escrever aqui para vocês. Fimbriás. Os pilis podem ser chamados de fimbriás, tá? E o plasmídio é um DNA circular, tá vendo? Um pedacinho de DNA aqui. Então, se eu tiver um DNA fora do nucleóide, eu chamo de plasmídio ou DNA plasmidial. Gente, é isso que uma bactéria tem. Só. No máximo isso, tá bom? Agora, a célula eucarionte animal. Uou! Ela é muito mais evoluída, muito mais complexa. Vamos identificar, a primeira coisa, identifica para mim as 4 estruturas básicas. Cadê elas? Vamos lá. Membrana plasmática. Cadê o citoplasma? Citoplasma. Aqui não tá mostrando o citoplasma no desenho, tá? Eu poderia puxar em um lugar aqui que não tem nada e colocar aqui citoplasma, ok? Que mais que eu tenho aqui? Ribossomo, que é a estrutura básica. E o meu DNA, que no caso aqui tá dentro do núcleo. Então, olha só, a cromatina aqui significa DNA, tá bom? Depois a gente vai diferenciar esses nomes. O que é cromatina, nucleolo, membrana nuclear. Agora, vejam que a célula eucarionte animal, gente, tem as outras organelas que eu comentei com vocês. Agora, a gente não vai focar também na função, mas só bater o olho e identificar. Sempre esse emaranhado próximo ao núcleo, com bolinhas, tá vendo que tem umas bolinhas grudadas? É o que eu chamo de retículo endoplasmático rugoso. Esse emaranhado sem bolinhas, retículo endoplasmático liso. Esse complexo de bolsas eu chamo de complexo de Golgi. Sempre ele fica perto da membrana e do retículo, tá vendo? Perto da membrana e do retículo. Essa organela maravilhosa é a mitocôndria. Parece um feijãozinho. Essas bolinhas são lisossomos. Existem outras bolinhas também que se chamam peroxissomos. E ainda eu posso destacar aqui o centrosoma. Centrosoma é formado pelos centríolos. Era para eu ter escrito o nome aqui antes, mas eu vou escrever agora para vocês, tá? Centríolos. Os centríolos parecem um conjuntinho de caneta. É isso aqui, ó. Parece quando você pega, tipo assim, vou pegar aqui do lado, várias canetas e formam um tubinho. São 2 conjuntos que formam os centríolos, tá? Então, pessoal, aqui eu destaquei com vocês o básico, digamos assim, que pode surgir em uma célula animal. Ah, professora, mas tem outras características que a senhora não destacou. Verdade, tem o citoesqueleto, que a célula tem que ter, porque é o esqueleto das células. São várias fibras, como microfilamentos, filamentos intermediários e microtúbulos, que vão dar forma dessa célula. Ou ela vai ser redondinha ou estrelada por causa do citoesqueleto, tá? Mas as microvilosidades que estão aqui e o flagelo, nem todas as células eucariontes animais têm, por isso que eu não destaquei. Isso aí são especializações. Por exemplo, um espermatozoide tem flagelo, uma célula do sangue, a hemácia, não tem flagelo, tá? Então, é especialização. Beleza? Focou aí. Olha a célula eucariota animal, vegetal, desculpa. O que eu tenho que achar primeiro? As 4 características em comum. Quais são mesmo? Membrana plasmática, o DNA, núcleo, ribossomos e citoplasma. Aqui tá falando de citoplasma, aqui também não tá indicando citoplasma. Gente, isso é normal, nem todo desenho vai indicar tudo, tá? Ah, não, aqui tá assim, ó, citosol, mesma coisa que citoplasma, ok? Achei o que é básico em todas as células, tem essas 4 estruturas. Agora, vamos lá. Eu quero achar aqui nesse desenho, que vai ser o ápice da aula, o que é exclusivo de vegetal, que não tinha naquela célula animal.
E aí eu posso destacar a parede celulósica ou parede celular, o cloroplasto, que é essa organela verdinha, que é a que faz a fotossíntese, essa organela grandona aqui, ó, que eu chamo de vacúolo central. Isso aqui é exclusivo de célula vegetal. Isso faz uma célula eucarionte fazer fotossíntese e ser de plantas e de algas, ok, gente? Então, essas três características que nós marcamos diferenciam a célula vegetal. Porém, se a gente olhar nesse desenho, tem duas estruturas aí que não estão presentes e que estavam na célula animal. Ou seja, a célula animal, ela também possui estruturas que são exclusivas. Ok, nesse próximo slide. A célula vegetal tem cloroplasto, vacúolo e parede celular, como a gente acabou de destacar. E, em contrapartida, na célula animal, a gente tem os lisossomos e os centríolos. Isso aqui é exclusivo de célula animal e isso aqui é exclusivo de célula vegetal. Então, assim, hoje o foco é achar essas estruturas em um desenho. Não importa o desenho lá no Google que vocês vão procurar, mas bater o olho e conseguir identificar aonde está o retículo endoplasmático rugoso, aonde está o liso, cadê o cloroplasto da minha célula vegetal? Tem núcleo? Não tem núcleo? Cadê os ribossomos? Entendeu, meus queridos? Lógico que são muitos nomes novos, né? Estudar citologia é incrível, mas é difícil por causa da quantidade de nomes. Então, assim, vejam a aula, revejam quando vocês precisarem, leiam um capítulo, leiam um livro, procurem no Google, assistam vídeos e façam os desenhos na hora que vocês tiverem um tempinho, porque quando a gente vai desenhando, a gente vai treinando isso, tá? Lógico que esses desenhos em 3D, eles são muito maravilhosos, né? Nem todo mundo, eu mesma, não tenho habilidade de desenhar em 3D. Porém, quem gosta de desenhar e quem quiser ir treinando, pode fazer esses desenhos para já ir memorizando esses nomes, identificando onde estão essas estruturas, tá bom? Era isso para a aula de hoje que eu tinha preparado para vocês. O foco é justamente a gente entender o que é a célula, quais tipos de células que tem, conseguir diferenciar essas células, saber um pouquinho da teoria celular, do avanço da microscopia, tá? E também de toda a importância de estudar as células que formam, então, todo. Bom, meus amores, é isso. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixem as dúvidas, os comentários, mandem para os amigos. Ativa aí as notificações para vocês ficarem recebendo os vídeos novos. E tamo junto, tá? Tô com saudade de ver alunos presencialmente, mas a gente tá junto. Então, a partir do momento que a gente abraça uma causa juntos, né? As coisas tendem a melhorar. Tudo isso vai passar. Beijo, queridos biomaníacos.